Saber escolher quais aparelhos irão compor a sonorização de seu evento é fundamental para garantir o sucesso da sua convenção. Imprevistos no sistema de áudio podem comprometer todo o andamento da programação, além de causar constrangimentos desnecessários. Por isso, alguns detalhes são importantes para saber escolher os microfones para os seus eventos. Som e microfonia para eventos. Ele é considerado um dos equipamentos mais importantes, se não for o mais importante, no sistema de sonorização. Hoje, nós vamos falar sobre o microfone, os diferentes tipos de transdução e captação. O microfone é considerado um transdutor, que é um equipamento que transforma um determinado tipo de energia em outra. Por exemplo, ele recebe energia acústica e a transforma em uma carga elétrica. E no que se refere a essa transdução do sinal, temos alguns diferentes tipos de microfones. Os mais comuns são os dinâmicos, condensadores e os de fita. Microfone dinâmico. Este é o microfone dinâmico. Ele é formado por um diafragma fino acoplado a uma bobina móvel, que fica dentro de um campo magnético. A energia acústica movimenta o diafragma, e este movimento produz uma variação de tensão nos terminais da bobina. Então, quanto maior a movimentação do diafragma, maior a tensão nos terminais da bobina. Os microfones dinâmicos, em geral, possuem pouca sensibilidade, mas são também mais resistentes. Por isso, são muito utilizados em shows. Microfone condensador. O microfone condensador usa o princípio de um capacitor variável, que é um componente que armazena energia em um campo elétrico. E quando solicitada, essa carga elétrica é liberada. Ele é montado com um diafragma bem fino, coberto por um material condutor, como o ouro, por exemplo, e montado bem próximo a uma placa física. Uma carga elétrica é mantida entre a placa e o diafragma, variando de acordo com a pressão sonora que movimenta esse diafragma. Os microfones condensadores possuem alta sensibilidade, necessitam de um phantom power para serem utilizados, e são mais sensíveis a quedas e batidas do que o próprio microfone dinâmico. Microfone de fita. Esse é o microfone de fita. Para quem não conhece, ele tem uma fita de pequena espessura que fica suspensa em um campo magnético. As ondas sonoras movem a fita e este movimento é capaz de alterar a corrente que flui através dela. São excelentes para gravações de voz e instrumentos com alta pressão sonora. A resposta de frequência e o ganho são alterados conforme a tensão da fita e, por curiosidade, o padrão polar desse microfone é o figura 8. Padrão polar. Quando falamos em padrão polar, estamos nos referindo à sensibilidade, que o microfone tenha sons vindo de diferentes direções em relação ao eixo principal. Resumindo, é a diretividade do microfone. Os mais famosos e utilizados são os omnidirecionais, cardioides, supercardioides, shotguns e figura 8. Eu vou explicar como cada um funciona. Microfones omnidirecionais. Os omnidirecionais captam o som vindo de todas as direções. Muitos microfones de lapela são omnidirecionais. Microfones cardioides. Os microfones cardioides captam com mais intensidade o som direto, aquele que está vindo de frente, e com menos intensidade o som vindo dos lados. Os microfones cardioides têm sua maior rejeição na parte traseira do microfone. Assim, seu diagrama de captação se assemelha a um coração, por isso o nome cardioide. Microfones supercardioides. Os microfones supercardioides têm maior sensibilidade no eixo principal
e seu padrão é mais estreito que o cardioide. Isso quer dizer que ele é mais direcional. Sua máxima rejeição fica no eixo de 120 graus. Em compensação, possui um pouco de captação no eixo traseiro. Microfones shotgun. O shotgun capta com extrema intensidade o som direto em longas distâncias. Possui um tubo de tamanhos variados que está diretamente ligado à sua diretividade. Isso significa que quanto maior o tubo, maior sua direcionalidade. Esse tipo de microfone é muito utilizado para captações e produções cinematográficas, por exemplo. Microfones bidimensionais. Por fim, temos o figura 8, ou bidimensional. Esse é o tipo de microfone que possui duas cápsulas que captam com a mesma intensidade o som dos dois lados, rejeitando o som vindo das laterais. Uma curiosidade interessante é que os microfones de fita são naturalmente figura 8, como eu disse anteriormente. DBSPL. Antes de finalizar, também é importante conferir o DBSPL, porque é ele quem vai te dizer quanto a cápsula do microfone consegue receber de pressão sonora antes de distorcer o som, o que é o que menos queremos para a nossa captação. Deixamos as distorções para os guitarristas. Bom, agora você já conhece as principais características dos microfones, que são o tipo de transdução, o padrão polar, DBSPL e a sensibilidade. Se você observar tudo isso que aprendemos e fizer um tipo de comparativo de sua necessidade, somado ao timbre do microfone, vai sempre poder tirar o máximo que o microfone poderá te oferecer. Mas se lembre que o melhor microfone é o nosso ouvido. Então, antes de comprar um, apenas pelas suas especificações técnicas, é importante testá-lo, já que, por mais que as especificações sejam boas, o som dele pode não te agradar. Essa dica também vale para quando for fazer uma captação. O mais importante de tudo é escutar a voz ou o instrumento musical e entender o que as pessoas querem. É importante se levar em consideração o tamanho do evento. Nem todas as convenções exigem uma quantidade grande de equipamentos. Saber escolher corretamente microfones para eventos garante o sucesso de uma convenção e permite que o público aproveite muito mais a programação. Avalie suas necessidades durante o planejamento e fique tranquilo durante a realização do evento.